Olá a todos, bom, vamos para mais uma aula, continuando a conversar sobre controle de condicionalidade. Na aula passada nós vimos sobre controle difuso de condicionalidade, aquele que é exercido pelos juízes monocráticos, pelos tribunais, pode ser exercido até pelo TCU. Nós vimos algumas decisões favoráveis aos famosos tribunais administrativos, que não são bem do poder judiciário, que podem exercer o controle difuso de condicionalidade, mas, como eu falei na aula passada, esse controle difuso de condicionalidade ele não tem um efeito erga omnes, não tem um alcance, o mesmo alcance que o nosso próximo da aula de hoje, vocês estão vendo aí embaixo, o controle concentrado de condicionalidade. Lembrando que essa aula é extensa e vai ser dividida em duas partes, porque nós estamos falando de um tipo de controle que vai envolver certos procedimentos, tanto regimentais do próprio STF, quanto aqueles ditos pela própria Constituição Federal e pela própria lei que trata sobre os remédios constitucionais para que se exerça esse controle de constitucionalidade. Pois bem, qual é a definição desse controle concentrado? O controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo, vejam que o começo do conceito dele é o mesmo do controle difuso, ou seja, controlar a constitucionalidade de lei ou ato normativo, e recebe essa denominação de controle concentrado, porque ele se concentra em um único tribunal. Então, vejam, difuso, ele se distribui em vários tribunais, podendo chegar a um tribunal de tribunais administrativos, juízes monocráticos, tribunais regionais, federais, e assim vai. Tribunais de justiça. O controle concentrado, o nome concentrado, se dá a ideia de algo em um só lugar. Concentra-se todo tipo de controle constitucional em um só lugar. Onde é? STF. Aí, como a gente já viu em outros países como Portugal, né, existe o Tribunal Constitucional específico só para fazer análise de constitucionalidade, atos, ou seja, não tem competência de julgar, não tem as outras competências que o STF do Brasil tem. Mas aqui nós estamos falando de controle de concentrar, focar em um único tribunal, que é a nossa Suprema Corte, o STF, que fica responsável pela análise, tá, do controle de constitucionalidade, com suas várias especificações. A Constituição Federal dá essa competência. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Nós estamos tratando da ADI e ADC. E o artigo 102, parágrafo 1º, que é a tão controversa e polêmica ADPF, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Direta ou Declaratória de Constitucionalidade, embaixo, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Essa ADPF é um pouco polêmica, a sua aplicabilidade, tá, ela é um pouco complicada, merece uma atenção. Existe até uma imensa discussão na própria corte quanto ao cabimento dessa ação de descumprimento de preceito fundamental da Constituição Federal. Então, nós temos essa forma do STF fazer o controle, essas formas do STF fazer o controle de constitucionalidade de forma concentrada, ou seja, ele concentra em si esse controle. Temos também o artigo 103, parágrafo 2º, que é a ADO, tá, por omissão. Temos o artigo 36, inciso 3º, junto com o artigo 34, inciso 5º, tá, que aí nós temos instruções formativas, a representação interativa e a ADI interventiva. Calma que nós vamos passar por essas situações, por esses elementos. Tá? E vamos começar pela ADI de forma genérica. Essa ADI genérica, tá, é o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo, tá, realizado em abstrato, genérico, generalizado, impessoal, abstrato. Lembrando, no controle difuso que nós estudamos na aula passada, inclusive está aqui no portal essa aula, você pode pesquisar, se não assistiu, já era para ter assistido. Mas no controle difuso, nós aplicamos o controle de constitucionalidade em caso concreto. Ou seja, você afasta a aplicabilidade daquela lei ou ato normativo, por ele ser inconstitucional, naquele caso concreto. Você não pode aplicá-lo de forma abstrata a todas as situações que não entraram no judiciário. Você só pode aplicar naquela situação, naquele caso, naquele fato, naquele acontecimento, entre aquelas partes. Nós vimos isso na aula passada. Aqui não. Aqui nós estamos tratando de uma análise e um alcance generalizado, ou seja, em abstrato. Quando eu falo em abstrato,
significa que não é um caso concreto que foi levado ao judiciário, mas uma situação que está se analisando e vai ter a consequência de forma pessoal, geral e abstrata, ou seja, alcance total. Ao contrário da via de exceção, do controle difuso, que se verifica em casos concretos, incidentais, o objetivo principal da lide é o caso concreto, e o que você vai arguir nessa lide é o descumprimento da constitucionalidade daquela situação. No controle concentrado, a representação de inconstitucionalidade é em cima do ato ou lei normativo. Lei ou ato normativo. Ok, desculpa. O controle concentrado, o objeto da ação vai ser a lei. No controle difuso, como eu falei, você tem uma situação e ali, dentro daquela situação, você questiona se o ato é inconstitucional ou não. No controle, o objeto da ação é o ato. A lei é o ato normativo, é o decreto, é o que for, é a medida provisória. Aquilo ali que vai ser o objeto principal e único da ação. No controle difuso, você tem uma situação jurídica, pode ser a violação, uma nomeação em concurso, etc. e tal, que aí você vai bater em cima daquela situação, dentro daquela situação, você invoca o controle de constitucionalidade. Aqui não. O objeto inicial da ação, o objeto principal é declarar se é inconstitucional aquela lei ou não. Só isso, não vai se analisar fatos, provas, atos, culpabilidade, o que for, depende da situação, você vai só analisar a lei. Uma análise em cima da lei ou do ato normativo. Ele é o objeto principal. Isso que está sendo inclinado. Tanto que ele, é engraçado que se coloca, de forma mais prática, se coloca até o lei ou ato normativo como agente passivo. Muitas pessoas classificam como parte. Mas, na verdade, vocês vão ver que a parte é quem editou a norma. Mas a lei entra como se fosse a parte. A ADI da lei, como se ela se comportasse como uma parte, como o objeto da ação, como o foco principal. E se vai debater justamente aquilo. Filosoficamente falando, para se entender melhor. Ou seja, se busca na ADI genérica analisar se a lei, lato sensu, ela é inconstitucional ou não. Ou seja, o judiciário analisa a lei, única e exclusivamente a lei. É uma ação direta. A Pellegrini ela fala muito bem no livro de Teoria Geral do Direito, se não me engano, junto com outros autores, ela diz que essa ADI tem por objeto a própria questão da inconstitucionalidade. É isso que vai sinalizar essa ação. Através do controle concentrado, que você consegue expurgar. Olha só, no controle difuso você não consegue retirar a lei. Você consegue afastar a aplicabilidade dela naquele caso. No controle concentrado, o objetivo é expurgar a lei, retirá-la, como aconteceu recentemente com trechos da reforma trabalhista. Demorou muito tempo. Em 2017, ela entrou em vigor no final de 2017, e praticamente 3 anos se levou para retirar um texto que, desde que ela saiu, eu já comentava, já nas minhas aulas eu já falava, a questão da gestante nas atividades insalubres. Tentou se ajeitar com a medida provisória 808, não se conseguiu. E aí foi para o STF, levou 3 anos para se discutir a inconstitucionalidade do fato da gestante ter que trabalhar em situações de insalubridade média e leve. Gestante lactante. Então vejam que essa parte, se você hoje vai na internet ou pega as CLTs mais atualizadas, você vê lá, retirado por força da ADI, número tal. Aí tem um texto que o Senado, porque nesse controle de constitucionalidade concentrado, o Senado tem que participar. O Congresso participa, o Senado participa. Então, vejam que o STF julga a inconstitucionalidade, mas o STF não tem poderes legislativos, a gente já estudou sobre os 3 poderes, para fazer a retirada da lei. Ele julga inconstitucional. E aí, vocês vão ver lá na frente que tem a participação do Congresso, do Poder Legislativo, nesse controle. Tem a participação do Poder Legislativo nesse controle. Então, se você pegar a CLT, você percebe que já foi retirado o texto que era considerado inconstitucional. Foi expurgado. Isso o controle difuso de constitucionalidade não consegue fazer. Por quê? Não pode. É competência do STF julgar dessa forma concentrada. Tá? O controle difuso vai decidir pela aplicabilidade ou não naquele caso concreto. O STF ele expurga junto com o legislativo, expurga do ordenamento jurídico aquela lei ou ato normativo, seja inconstitucionalidade material, que nós já estudamos,
seja a inconstitucionalidade formal, tá? Ou vício do decoro parlamentar, que já foi debatido, como, por exemplo, o caso do mensalão, né, compra de votos, etc., que isso a gente sabe que, infelizmente, ocorre, não foi só no mensalão, mas ocorre de maneira descarada, infelizmente, mas é minha opinião, vocês podem discordar, vocês são livres para isso, mas você tem o debate da inconstitucionalidade por vício do decoro parlamentar, nós já temos isso também. E o que isso consegue é a invalidação e expurgação da norma jurídica. Ou seja, o objeto da DI genérica será a lei ou ato normativo que se mostre que é incompatível com a Constituição Federal. Esse é o objeto da lei. E aí, esse objetivo, o que se quer, a finalidade é simplesmente expurgar, retirar, tornar ela extinta do ordenamento jurídico. Ou seja, não se admite controle de constitucionalidade jurisdicional preventivo e abstrato de meras proposições normativas. Você tem que ter algo concreto. Imagina que você tem um projeto de lei. E aí você quer expurgar aquele projeto de lei. Existem ferramentas próprias para isso. Mas ela não pode ser objeto, propriamente dito, digamos assim, regra geral, não pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque é algo ainda que não surgiu. Né? Algo preventivo, existem ferramentas, nós já estudamos, quando nós falamos sobre espécies de controle de constitucionalidade, espécies de inconstitucionalidade, nós vimos a questão até do mandato de segurança parlamentar dentro do Congresso para travar projeto de lei que, na sua formalidade, ele está se apresentando inconstitucional, porque, assim bem, você ainda ter um projeto de lei, ele ainda não foi votado. Então, como é que você vai discutir a inconstitucionalidade daquilo que não foi votado? A não ser que tenha ali um erro na sua... não passou pela Constituição Constituição de Comissão... Perdão, CCJ, tá? Não passou pela CCJ ainda, que é a Comissão de Constituição e Justiça, não passou pela CCJ, não teve o quórum mínimo a ser votado. Você tem elementos para isso. Mas a ADI genérica, você tem que ter uma lei ou ato normativo aprovado. Tá? Por quê? Porque o projeto de lei pode sofrer alterações, tanto no Congresso, tanto como alterações no Planalto, pode ter vetos, pode não ter vetos, pode não ser votado, pode não ser aprovado. Né? Ou seja, uma das casas legislativas pode recusar, pode propor alterações. Existe um longo caminho para o projeto de lei ainda a percorrer. Você nem sabe se no final de todo esse processo, aquele trecho que foi considerado inconstitucional não foi corrigido. E qual é o objetivo de uma ADI de algo que nem existe? Um projeto. Tipo você fazer valer um esboço de uma minuta de um contrato. Ou seja, não é nem uma minuta de um contrato, é um esboço. Você não tem como fazer valer, a não ser que seja uma proposta consolidada. Isso aí no campo dos negócios jurídicos. Mas vejam que não faz sentido você ter um projeto de lei sendo objeto de uma DI. Projeto ainda, né? Vai ser debatido. Não sabe nem se vai ser colocado em pauta. Tem projetos interessantíssimos no Congresso, e eu sempre falo isso, como, por exemplo, desde que a Constituição foi em 88, nós temos um anseio para que se coloque em votação, por exemplo, o projeto de lei do Imposto de Grandes Fortunas, o IGF, porque precisa de regulamentação por lei complementar. Esse projeto já está quase assim, vai se aposentar. Porque nós temos em 88, 90, 91, acho que ele é de 95 por aí. Nunca foi colocado em pauta. Lá ainda como PL, projeto de lei complementar. Justamente, a gente sabe que dificilmente vai ser colocado em pauta o projeto de lei complementar que regulamenta a cobrança dos impostos sobre grandes fortunas, porque sabemos que os que detêm grandes fortunas também detêm um certo controle do Congresso, que é o responsável de fazer a votação e colocar para frente esse PL. Então vejam, olha só esse julgado. Atos normativos infierem, ainda em fase de formação, com tramitação procedimental não concluída, não ensejam nem dão margem ao controle concentrado ou em tese de constitucionalidade que supõe, salvadas situações configuradas de omissão juridicamente relevante, ou seja, a exceção, sempre tem exceção, a existência da espécie normativa definitiva, perfeitas e acabadas. Ou seja,
Perfeito não quer dizer que a lei é perfeita, mas que todo o procedimento foi concluído e a lei está acabada e começou a ser votada e vai entrar em vigor. Enfim, ali foi o plano do STF. E a lei ou ato normativo em vacatio legis? Aí a pergunta. Tudo bem. O projeto de lei, já vi. O projeto de lei ainda não está acabado, não está perfeito, não pode ser objeto da DI. Mas a lei ou ato normativo que esteja na vacatio legis, ou seja, nas férias da lei, foi aprovada, foi promulgada, mas ainda está ali dormindo antes de entrar em aplicação, né? Antes de justamente entrar em vigor. Ela pode ser objeto de controle concentrado via ação direta de inconstitucionalidade. Veja, via ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a lei que foi publicada, mas não está em vigor, pode ter controle concentrado de ADI? E é uma pergunta interessante, já caiu em diversas provas, até exame da ordem essa pergunta já caiu. A pergunta é sim. Olha a diferença. A lei ou ato normativo já existe, já está dormindo. Ou seja, é formalmente lei. Está incorporada ao direito positivo. Ela só está esperando o prazo para entrar em vigor. Ela não está ainda não está sendo aplicada. Mas ela já passou por todo o processo legislativo e já está aprovada. Tá? Pode ser objeto de controle, sim, sem a necessidade de sustentar o cabimento preventivo de uma ação direta. Tá? Ou seja, já que a lei ou ato normativo existe, isso encontra-se formalmente parte do nosso ordenamento jurídico, nesse caso ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade, porque ela só está esperando. Se a lei em vacatio legis pode ser revogada, pode também ser objeto da lei. Olha, se eu posso revogar uma lei que está em vacatio legis, eu posso analisar sua constitucionalidade. Isso é até bom. Seria o caminho ideal, porque você não correria no problema, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, espero que sim, tá? Nesse problema bem aqui, insegurança jurídica. Ou seja, evitaria insegurança jurídica. Por quê? Porque você não tem efeitos. O problema, um dos grandes problemas de você exercer o controle de constitucionalidade é justamente os efeitos. Discutir quais serão os efeitos. Retroage. Daqui em diante, a gente vai ver lá na frente que os efeitos podem ser modulados. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade podem ser modulados daqui em diante, daqui para trás. Então, se você tem uma análise antes que a lei possa entrar em vigor, decidir pela inconstitucionalidade dela, derrubá-la ali antes que ela comece a ter consequências jurídicas, é o ideal, porque aí você evita, tá? Você evita que tenham consequências que depois tem que ir atrás remendando. Ou seja, se ela não foi aplicada, ótimo, você só julga, tira e acabou. Ela não teve ali consequências jurídicas, ela não foi utilizada. Agora, quando uma lei já está 2, 3, 4, 5 anos, e aí se vai decidir a inconstitucionalidade dela, durante esses 5 anos que ela estava em vigor, muita coisa foi feita com base nela. E aí? Você vai analisar, mas tem a questão do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, etc. e tal. Né? Vai ter que se julgar, se modular os efeitos desta decisão. Evitar insegurança jurídica seria ideal, tá? Que você tivesse aí o debate da sua inconstitucionalidade ainda na vacatio legis da lei. Seria um caminho perfeito, mas a gente sabe que infelizmente não dá para fazer isso sempre. Já tivemos leis que foram analisadas a sua constitucionalidade durante a vacatio legis, mas é muito difícil. Mas é possível, e é o ideal que se faça. Que se analise logo a constitucionalidade dessa lei durante a vacatio legis dela. Ia ser perfeito. Mais ou menos isso o Tribunal Constitucional de Portugal faz. Antes que a lei vá, ele já analisa a constitucionalidade dela. O presidente da República pode recorrer ao Tribunal Constitucional em Portugal antes de aprovar a lei, já analisar a constitucionalidade dela. O que seria, no Brasil, interessantíssimo. Teria que, como aqui em Portugal, teria que se ter um tribunal só para isso. Né? Teria que se ter um tribunal só para isso, para sinalizar a lei, o ato normativo, antes dele entrar em vigor. Seria uma ideia interessante. Né? Mas outra estrutura do Poder Judiciário, no Brasil agora teria mais gastos, teria que ter servidores, teria que ter juízes advogados só para isso. A gente sabe que a estrutura do STF, por exemplo, custa milhões de reais por ano. Imagina mais um tribunal
com a estrutura do STF, com o número de ministros do STF recebendo salário que recebe, mais funcionários, mais servidores públicos, mais energia, blá 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 blá, ia custar também mais milhões de reais, e não se quer isso. Fora que você teria que fazer uma reforma da Constituição para prever esse tribunal. Então, muito difícil acontecer. A lei genérica, senhores, o lei ou ato normativo após a conclusão definitiva do processo legislativo, mesmo que ainda não esteja em vigor, voto de Celso de Mello e Gilmar Mendes. Tá? Ou seja, o objeto da DI, como sendo leis ou atos normativos já promulgados, editados e publicados, não exige, ao menos a partir da leitura, a sua vigência. Não exige. Tá? Isso foi decidido na DI 466, não se exige que esteja em vigor. O que se exige é que ele já tenha sido promulgado, editado, publicado, validado. Vigor não diz isso. Tá? Não diz isso no texto da lei. A ministra Rosa Weber tem o seu voto. No seu voto, ela diz o seguinte, abre aspas, para a Rosa Weber. A existência formal da lei ou do ato normativo, ou no caso da emenda à Constituição na ordem jurídica, o que se dá após a conclusão do processo legislativo, traduz pressuposto de Constituição válida e regulada a relação processual de índole objetiva, inaugurada pela ação direta de constitucionalidade. Bem, e, senhores, a ação direta de inconstitucionalidade ela é vocacionada para assegurar a rigidez ou rigidez da Constituição. Nós já vimos nas aulas passadas que a nossa Constituição ela tem a característica de ser rígida, superior e rígida. Tá? O interesse ali é por essa via da ADI você fortalecer e assegurar essa rigidez da Constituição Federal, ou seja, que ela não seja furada, atingida, maculada, ferida por uma lei inferior. Ou seja, que você permita descumprimento da própria Constituição Federal. E boa parte da doutrina até considera ser possível a ADI mesmo in vacatio legis, estar diante de uma lei ou ato normativo, que são os requisitos do artigo 102, inciso 1º, linha A. Eu falei, esse artigo não fala em lei em vigor, fala em lei editada e publicada. Ou seja, não fala que ela tem que estar em vigor. Ele é silente com relação a isso. Com base nesse silêncio, o STF anda julgando, sim, leis em vacatio legis. Tá? O que não se discute na ação de controle abstrato, tá? Direto subjetivo, não se discute nessa ação direito subjetivo. Tá? O subjetivismo não. Se discute objetividade, se discute a lei, se discute a matéria. Tá? É um processo generalizado. E pessoal abstrato, diferente do controle difuso. Que você tem ali o controle de forma concreta. Aí o que se destaca aqui é que não há decisão recente do plenário do STF quanto a esse assunto, ainda é uma decisão pendente, se pode ou não, numa ação, numa ADI, se discutir subjetivismo. Ainda está pendente com isso, mas o que se tem é uma questão mais técnica, mais objetiva, uma análise, ou seja, é possível controle constitucional preventivo de constitucionalidade durante a tramitação, como eu falei, tá? Mas para isso nós temos mandado de segurança a ser impetrado pelo parlamentar. Nós já falamos isso na aula passada, não é ADI. A ADI não seria ação para a gente discutir ainda uma lei que não está objetivamente posta, objetivamente votada. Nós temos ali, a isso, o mandado de segurança, tá, que é integrado exclusivamente por parlamentar, tanto que nós já discutimos sobre isso, a perda do mandato, né, de parlamentar pode incorrer na queda do mandado de segurança por falta de legitimação da parte. É muito discutível isso na doutrina, porque ele dá entrada à ação como parlamentar, se ele perde a condição de parlamentar, a ação é derrubada, tá? Porque perde a qualidade do agente, do polo ativo, e perde a figura de parlamentar. Aí você acaba perdendo o representante da ação, não cabe substituto processual nesse caso, não cabe substituir a parte, e aí você acaba perdendo o objeto da ação, ela cai. O que, assim, muitos autores são contrários, né? Acreditam que uma vez o mandado de segurança instaurado, a perda do mandato não traria problemas jurídicos, mas a decisão que em ter como mandado de segurança, sou parlamentar, em ter como mandado de segurança para discutir
a constitucionalidade de uma lei no seu nascimento, se eu perco essa condição, o mandado de segurança perde a sua parte, a sua legitimidade, a sua legitimação, e aí cai por terra. Mas, como eu falei anteriormente, não posso fazer por meio de uma ADI. Tenho que fazer por meio de um mandado de segurança. Tá? E aí, senhores, que seriam essas leis? Toda espécie de ato normativo descrito na Constituição Federal. Pode ser uma emenda, uma lei complementar, uma lei ordinária, uma lei delegada, uma medida provisória, decreto legislativo, resolução, tudo, tá? Toda espécie de ato normativo. Tanto que a minha sugestão, mas eu não sou legislador, não sou constituinte, né, nem tenho interesse de ser, mas a minha sugestão é que tirasse a palavra lei e só colocasse ato normativo, que é muito mais amplo. Mas entendeu se colocar leis ou atos normativos, então, bom, assim deixa. Quando se fala em lei, engloba muita coisa. Tá? Não é só a lei propriamente, não é só a lei ordinária, como alguns pensam. Não, entra até decretos legislativos, entra até medidas provisórias, leis delegadas, né? Leis ordinárias, leis complementares, enfim. Os atos normativos, tá? Conforme Celso de Mello já saiu, mas fala, noção do ato normativo, abre aspas para Celso de Mello, efeito de controle concentrado de constitucionalidade pressupõe, além de autonomia jurídica, tá? Deliberação estatal. E essa constatação de seu coeficiente de generalidade e impessoalidade tem que ser analisada. Tem que ser analisada dentro desse ato para classificar como ato normativo. Fecha aspas para Celso de Mello. E os atos normativos eles podem ser as reduções administrativas dos tribunais. Pode ser os atos estatais, tá? Derrogatórios. Pode ser uma resolução administrativa. Tudo aquilo que tem caráter normativo. Se tem caráter normativo, pronto, já pode ser tido como um ato estatal. Ou seja, segundo Castanheira Neves, ato revestido de indiscutível caráter normativo. Ponto. Por isso que entra regimentos internos como objeto. Tudo aquilo que tem caráter normativo pode ingressar como objeto. Por que não? Tá? Ou seja, pode também ser objeto. Vamos abrir o leque aqui de objetos da ADI genérica. Liberações administrativas, deliberações dos tribunais regionais de trabalho, judiciário, olha só, até o RT entra no meio da jogada. Resoluções do Conselho Interministerial de Preços, a CIP, que são resoluções. E as súmulas entrariam? Aí a pergunta, nós temos tantas coisas que podem ser objetos de uma ADI genérica, e as súmulas? A gente refletiu um pouco. Será que as súmulas entrariam como objeto de uma ADI genérica? E aí, senhores, de acordo com uma ação direta de constitucionalidade 594 do Distrito Federal, só podem ser objeto de controle perante o STF leis e atos normativos federais ou estaduais. Olha só, cadê os municipais aí? Isso a gente vai discutir lá na frente. Cadê os municipais? Estou falando de atos normativos federais ou estaduais. Né? Súmula de jurisprudência não possui grau de normatividade. Não pode ser questionada perante o STF. Súmulas porque não tem não tem nível de normatividade. Agora, a dicção, para falar grau, fale um pouquinho, desculpa, mas é questão mesmo da minha dicção. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar. Grau. Foi. Acho que vocês conseguiram compreender. Eu vou falar nível, fica mais fácil até para mim. Nível de normatividade qualificada. Não pode ser objeto, não pode ser questionada a súmula perante o STF, porque não tem nível de normatividade. Não existe. E, senhores, a súmula vinculante? As súmulas gerais já vi que não pode. E aquela súmula vinculante? Pode ser objeto da ADI? E a emenda constitucional 45 fixou a possibilidade do STF, e exclusivamente o STF, de ofício ou provocado, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre aquele assunto desculpa, está passando um avião aqui na porta, é o problema de se morar perto de uma avenida, mas vamos voltar aqui, perdão, um avião não, sei lá o que foi isso, parece uma moto. Súmula vinculante pode ser objeto de uma ADI?
A Emenda Constitucional 45 de 2004 fixou a possibilidade do STF, e exclusivamente o STF, de ofício ou por provocação, mediante 2/3 dos seus membros, após reiteradas e reiteradas decisões sobre matéria de direito constitucional, aprovar súmula a partir da sua publicação na imprensa oficial a efeito vinculante. Ou seja, todos os órgãos do Poder Judiciário e a própria administração pública, na esfera estadual, federal e municipal. Aí o artigo 103 tem essa linha A, porque ele foi acrescentado depois. O seu parágrafo 2º fixa a possibilidade de, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, proceder-se à aprovação, revisão ou cancelamento de súmula mediante provocação de quem pode propor a ADI. Olha só, preste atenção. O parágrafo 2º diz que ele tem situações que podem ser provocadas para se discutir a sua aprovação, revisão ou até cancelamento dessa súmula vinculante. Quem pode fazer isso? As mesmas pessoas que podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade. E aí é que tá. O fato da súmula não ser marcada por generalidade, não ser marcada por abstração, diferente do que acontece com as leis, não se aceita controle de constitucionalidade de súmula, mesmo em caso de súmula vinculante. Percebam? Mesmo em caso de súmula vinculante. Ou seja, existem procedimentos específicos para ela. Se existem procedimentos específicos para a súmula e para a súmula vinculante, por que eu vou jogar ela numa ADI? Se basta arguir o seu cancelamento, fazer todo o procedimento e pronto, está feito. Tá? Pronto. E revisão daquela súmula vinculante, retirada, faz uma atualização, efeito cascata, como a primeira. Então, se eu já tenho nem o mandado de segurança, acabei de falar, do parlamentar, de forma preventiva. Se eu tenho algo específico, a via específica atrai a via genérica. Se eu tenho um remédio específico, eu tenho ações específicas para isso, para que eu vou jogar uma ADI? Parece até que o STF está querendo se livrar de serviço. Olha, mas tem isso aqui que vocês podem fazer, não é comigo, ó. Não é comigo. Vai fazer ali, ó. Tem uma via específica para isso. Tem uma via específica para isso. Vai para lá. Pronto, resolve o problema. Definido. O procedimento de aprovação, revisão, cancelamento da súmula vinculante é disciplinado por uma lei de 2006. Anote aí, Lei 11.417 de 2006. Ok? Então pronto, já tem até uma lei específica para isso. As emendas constitucionais podem ser objetos de uma ADI genérica? Será? Aí fica a pergunta para vocês refletirem. Se eu vou até tirar minha câmera aqui. Emendas constitucionais podem ser objetos de uma ADI genérica? Bom, já deu um certo momento para vocês refletirem e vamos ver realmente o que se faz com as emendas constitucionais, se elas podem ser objetos de uma ADI genérica. As emendas constitucionais podem ser objeto de controle, apesar de elas introduzirem eixos na própria Constituição, mas uma manifestação do poder constituinte derivado, não originário. Lembre-se disso, a gente já falamos aqui sobre a diferença entre constituinte, derivado e originária. A derivada ela reforma, ela altera, ela propõe. Tá? E aí, senhores, a derivação é uma questão que vem depois do poder constituinte originário, que criou a Constituição. Então, as emendas podem ser objeto de controle, porque elas vão fazer alterações na Constituição. As emendas de revisão também podem ser controladas, tanto no aspecto formal, tá? Como no aspecto material. Então, isso já está até previsto no artigo 3º da ADCT e também no artigo 60, parágrafo 4º, 1 a 4 da Constituição. Então, as emendas podem ser objetos, porque elas vão alterar. Na verdade, eu creio que as emendas deveriam ser objetos de análise, já que elas vão alterar o texto da Constituição. Ah, mas peraí, se ela vai alterar, então, e se ela derrubar aquilo que é contra? Não, não se analisa o que ela vai alterar. Se analisa se ela fere o contexto geral da Constituição Federal. É isso que se analisa. Se ela fere, por exemplo, as cláusulas pétreas. Se ela
exemplo, fere o seu aspecto formal. Então, a Constituição ela pode ser alterada, mas as alterações que ela vai sofrer deverão estar de acordo com o contexto da própria Constituição Federal. Tá? Senão você vai ter algo contraditório dentro da própria Constituição. Não é legal você ter algo contraditório dentro da própria Constituição. Que aqui no começo diz isso e lá na frente diz o contrário. E, senhores, a próxima pergunta é: e as medidas provisórias? Elas poderão ser objeto de uma ADI genérica? Sim, somente o ato estatal, conteúdo normativo, em plena vigência, pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Uma medida provisória tem força de lei, poderá ser objeto de controle, já que esse ato estatal estará em plena vigência, porque a medida provisória entra em vigor na sua edição. Tá? No entanto, sendo ela convertida em lei ou tendo perdido a sua eficácia, porque terminou o prazo e não foi votada, está prejudicada a DI. Então, se evita entrar com a DI genérica para uma medida provisória. Claro que pode, mas às vezes ela acaba sendo alterada, acaba sendo transformada em lei, acaba sendo revogada, acaba perdendo a sua eficácia com o tempo, e aí, imagine, você entra com uma ação direta de inconstitucionalidade genérica contra uma MP. E antes dessa DI for votada, a MT caducou. A MT caducou. Ficou prejudicado o objeto. E aí, se você tem essa MP que foi transformada, essa MP que foi transformada em lei, a pessoa que deu entrada na DI deverá proceder com a alteração, tirar a medida provisória e colocar a lei. E aí, os requisitos constitucionais de relevância e urgência do artigo 62. Esses requisitos podem ser objeto de controle? Né? Esses requisitos podem ser objeto de controle? E aí, senhores, excepcionalmente o STF decidiu serem passíveis de controle desde que o exame seja feito com grano salis, ou seja, com muita parcimônia e análise. Ou seja, minuciosamente. É passível de controle esses requisitos constitucionais. E continua, conforme o entendimento consolidado da Corte, isso aí foi um voto, os requisitos constitucionais legitimadores da edição da medida provisória, retidos no conceitos jurídicos indeterminados de relevância e urgência, é o que está lá no artigo 62 da Constituição Federal, apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário por força da regra da separação dos poderes. Por quê? Porque o STF diz que, olha, o Executivo tem poderes para analisar se a situação é de relevância e urgência. Vai se analisar se a medida provisória foi tida sem relevância e urgência, o Congresso pode fazer isso. Quando for votar a medida provisória, ele pode dizer, olha, essa medida provisória foi ditada sem relevância e sem urgência. Mas o STF também pode fazê-lo, só que o STF, de certa forma, ele se exime dessa tarefa para preservar os três poderes. Aí continua a emenda. A atuação judiciária no controle da existência dos requisitos constitucionais de edição de medida provisória em hipóteses excepcionais, ao contrário de denotar ingerência contramajoritária nos mecanismos políticos de diálogo dos outros poderes, serve à manutenção da democracia e do equilíbrio entre os três poderes da República. Aí continua, precedentes de Sepúlveda pertence. Ou seja, o que se vê aqui é tentar se evitar que o STF fique analisando se há motivo de relevância e urgência na edição da medida provisória. É melhor se ater à sua constitucionalidade do que os seus motivos. Tá? O Planalto vai saber entender, entende-se que o Executivo tem essa competência de analisar se realmente o motivo foi relevante, se realmente o motivo foi urgente. Próxima pergunta. Os regulamentos subordinados ou de execução de decretos. Esses regulamentos podem ser objeto de uma ADI genérica? Como regra geral, não. Tá? Porque eles não têm autonomia jurídica para se qualificar como atos normativos. Vejam que estou falando de regulamentos subordinados. Tá? Regra geral, não. É uma questão de legalidade. Esses atos serão ilegais, não inconstitucionais, porque são subordinados. O STF chamou de crise de legalidade quando esses regulamentos não observam o dever jurídico de se subordinar normativa a uma lei.
ou seja, acaba você fugindo. Como é que funciona? O objeto não é o ato normativo primário, tá? Ou seja, o decreto não é ele, mas o regulamento que vem através dele. Ou seja, chega em uma derivação, um ato secundário. A lei não fala de atos secundários. Fala da lei, fala de ato normativo principal. Os que precisam de um regulamento, esse regulamento tem que obedecer à lei principal, à Constituição. Agora vejam que é feito cascata. O STF, excepcionalmente, tem admitido esse controle de constitucionalidade nas hipóteses de decretos autônomos que não se prestem a regulamentar lei, mas inovar. Aí não pode. Né? Aí não pode. Está inovando, legislando, não pode. Aí, excepcionalmente, o STF entra. O que se entende, tá? O que se entende é que esses atos secundários têm que estar de acordo com o ato principal. Esse ato principal tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Se o ato principal está de acordo com a Constituição Federal e o ato secundário está de acordo com o principal, entende-se que o ato secundário também está de acordo com a Constituição Federal. Entende-se. Mas, excepcionalmente, o STF pode intervir. Excepcionalmente. Porque se o ato secundário estiver em desacordo com o ato primário, esse ato secundário é ilegal, ilegalidade, não inconstitucionalidade. Se o ato principal já tem constitucionalidade, entende que seus secundários, se estiverem conforme ele, estarão conforme a Constituição. Então, esses são sujeitos ao controle de constitucionalidade concentrado, os atos normativos, expressões da função normativa, que a gente já falou, cujas espécies compreendem a função regulamentar, executivo, regimental, do judiciário, legislativo e legislativo. Olha só, os três poderes acabam passando pelo controle de constitucionalidade. Esse é o fato. É por isso que reforça a ideia da Constituição ela ser considerada ali rígida, né? Os três poderes acabam eles sofrem esse controle de certa forma, tá? Os decretos que veiculam o ato normativo também devem se sujeitar ao controle de constitucionalidade, exercido pelo STF. O poder legislativo não tem monopólio da função normativa. Olha como é interessante. Não fica tudo a cargo do legislativo. Somente uma parcela da função, que é a função legislativa. Então, somente a parcela de uma função, a legislativa. Essa fica a cargo do Poder Legislativo. Mas a função legislativa faz parte da função normativa. A função normativa é muito mais ampla. E nós temos os tratados internacionais. E vem, será que tratado internacional pode ser objeto de uma DI? Aí há um choque, há uma divergência na doutrina. Tá? A maior parte da doutrina, os tribunais, inclusive o STF, de forma majoritária, entendiam que os tratados internacionais, de qualquer natureza, mesmo aqueles que versam sobre direitos humanos, ingressam no ordenamento interno, ou seja, fazem parte do ordenamento jurídico, como norma infraconstitucional, ou seja, tem relação normativa com as leis ordinárias do Estado brasileiro. Claro. Podem, por conseguinte, serem revogados, abrogados, derrogados, por norma posterior. Pode ser até questionada a constitucionalidade daquele tratado perante tribunais, pode ser feito de forma concentrada e até de maneira difusa. Tá? E a emenda 45, que reformou algumas questões do judiciário, trouxe o parágrafo 3º, dizendo o seguinte, abre aspas, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, 3/5 dos votos dos seus respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Serão equivalentes a uma emenda constitucional. Até o procedimento de aprovação é o mesmo. E, senhores, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, e desde que aprovados da forma que a lei exige, equivale à emenda constitucional. Já vimos aqui se a emenda constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade, o tratado também pode. Por quê? Porque acaba se equiparando à emenda constitucional.
ele acaba se equiparando à emenda constitucional. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pela regra anterior a 2004, anterior à reforma que tivemos pela emenda 45, tá? Já de acordo com jurisprudência do STF, em relação de paridade normativa com as leis ordinárias, que podem ser objeto de controle. Vejam que existem dois momentos. Antes da emenda 45, os tratados internacionais eram equiparados a leis ordinárias. Depois da emenda 45, equiparados a emendas constitucionais. Tanto um quanto o outro momento podem ser objetos de uma ADI genérica por parte do STF. Podem ser objeto de constitucionalidade. Tá? Tese de supralegalidade dos tratados internacionais. Aí vem Gilmar Mendes. É o seguinte, embora tenha um condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional, com ela conflitante, foi o voto dela, podem sofrer controle de constitucionalidade, já que devem respeito ao princípio da supremacia da Constituição Federal. Tratados e convenções internacionais de outra natureza também podem ser objeto de controle e têm força de lei ordinária. Ou seja, falou de direitos humanos, equiparado à emenda constitucional. Falou de outros atos, é equiparado à lei ordinária. Isso depois da emenda constitucional 45 de 2004. Ou seja, onde você analisa onde você analisa os tratados internacionais, sejam de direitos humanos ou não, podem sofrer controle de constitucionalidade, porque eles têm que estar de acordo com a Constituição do nosso país. Tá? Não, se não for, a gente vai acabar submetendo a nossa Constituição Federal ao controle de outro país estrangeiro. Não é legal. Não é interessante. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Normas constitucionais originárias. As originárias do poder constituinte originário. Aqui é a pergunta interessante para se refletir. As normas constitucionais, as que estão na Constituição originária, elas podem ser objeto de uma ADI? Mas quando a gente trata de poder constituinte, as normas foram fruto do trabalho do poder constituinte originário, elas sempre serão constitucionais. Preste bem atenção. Normas do poder constituinte originário sempre serão constitucionais. Sempre. Ok? Porque elas já passaram por um processo de votação. Eu vou desaparecer aqui da tela para você ver. Ação direta de constitucionalidade, ADI, inadmissibilidade. Norma constitucional originária. Eu vou tentar botar o cursor, espero que esteja aparecendo aí para vocês. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer com que o cursor... tá aqui. Originária, espero que esteja aparecendo. Coloque até nos comentários se o cursor aparece quando eu coloco aqui, isso vai servir muito para melhorar as aulas. Norma de constitucional originária, ou seja, elas surgiram com a Constituição. Então, entende-se que ela é constitucional. Princípio da unidade hierárquica normativa, de caráter rígido da Constituição brasileira, doutrina e precedentes, carência da ação, inépcia reconhecida. Não se admite controle de concentrado ou até difuso, de constitucionalidade de norma que já faz parte da Constituição. A Constituição, se entende que ela é constitucional em toda a sua essência. Como é que você vai dizer que aquele artigo 5º da Constituição é inconstitucional se ele já foi colocado no nascimento da Constituição? Aprovado por uma Assembleia Constituinte originária. Agora, se fosse a Assembleia Constituinte derivada, fazendo reforma ou alteração na Constituição, já vimos há uns minutos atrás, você pode até voltar o vídeo, não sei qual minuto está, já vimos que pode ser objeto de uma ADI. Mas a própria Constituição ser objeto da ADI, eu vou controlar a Constituição com a Constituição? Se for um texto do poder originário, não posso. Porque já se entende que ele é constitucional. Agora, se for um texto que foi colocado por uma emenda constitucional, eu posso analisar. Se aquele texto no contexto é constitucional. Mas a Constituição, no contexto, ela é constitucional. Tá? É tipo você pegar seu corpo e olhar, essa mão, nasceu comigo, mão. Né? Agora, se eu coloco uma aliança ou um anel, aí eu posso discutir se aquilo faz parte do meu corpo ou não. Mas a mão não nasceu comigo, então é minha mão. Essa outra também é minha mão. O cabelo nasceu comigo. Então, o que não foi implantado, o que não foi reformado, o que não foi feito uma cirurgia plástica, é meu. Então, como é que eu vou discutir se essa mão é minha, se ela faz parte do meu corpo e nasceu comigo? Agora, se eu faço um implante, aí eu posso discutir aquele implante. É mais ou menos a mesma ideia, fazendo analogia à Constituição Federal, uma metáfora.
A Constituição ela é constitucional nos seus textos. Mas as emendas que foram feitas depois, que você pode discutir. Mas o texto originário, não. Mas o que muito se discutiu. Vai ser uma Constituição nova. Um outro poder constituinte originário e uma nova Constituição. Então, pronto. Decide-se dessa forma. Esqueci, isso é mais uma pergunta. Volta aqui. O ato normativo já revogado de eficácia exaurida. Já foi revogado. Eu posso trazê-lo para discutir em sua constitucionalidade? Ou seja, mas espera aí, esse ato normativo já acabou. Por que eu vou levar ele lá para o STF se ele já acabou? Se exauriu. O STF não admite a interposição de ADI para atacar a lei ou ato normativo revogado ou de eficácia exaurida. Não deve considerar para efeito do contraste que lhe é inerente a existência de paradigma de valor meramente histórico. Então, se ele já foi exaurido, se ele já acabou, por que eu vou discutir a constitucionalidade se não vai ter efeito nenhum? Só para dizer que era. Não. Tá? Acabou. A lei revogada ou que tenha perdido sua vigência após... é diferente. Eu entrei com a ADI, ainda estava em vigor. Agora, perdeu a vigência, mas a ADI ainda continua. O que acontece? Essa hipótese, diferente da anterior, estando em curso a ação, veio uma revogação, mas a ação estava em curso, ou entrei com a ação e no decorrer da ação perdeu a vigência, aí, senhores, a prejudicialidade da ação porque perdeu-se o objeto. Cabe a ADI? Coube porque deu entrada. Mas o que acontece com a ação? Perda do objeto. Então, cabe assim. Vejam que é uma interpretação. Cabe a ADI enquanto ela está válida. Mas se ela for revogada, perdeu-se o objeto da ação e aí a ação acaba. As resoluções da CNJ e CNP. Aí você pergunta, professor, mas e as decisões que foram tidas na época da lei que foi revogada? Você tem um controle difuso para aplicar em cada caso concreto. Né? E a resolução do CNJ e CNP. Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Conselho Nacional de Justiça, bem como o Conselho Nacional do Ministério Público, que foram feitas, entraram aí nessa bendita dessa emenda constitucional de 2004, no exercício das suas atribuições constitucionais regimentais, eles podem elaborar o que nós chamamos de resoluções. Né? O STF já vem reconhecendo a natureza jurídica do ato normativo primário dessas resoluções. Lembra que eu falei há pouco, os atos normativos secundários não, mas os primários sim. Ou seja, toda vez que inovar a ordem jurídica. E aí, se inova a ordem jurídica, é tido como ato normativo primário, aí eu permito um controle por meio de uma ADI genérica. Tem que analisar o ato. Ele é primário se ele inova no ordenamento jurídico. Qual é a competência da ADI genérica? Bom, a competência para processar e julgar as ações desses todos aí que eu falei, mas estou falando só de ADI. Por isso que essa aula é dividida em duas partes. Eu estou falando agora só de ADI. Já tem a outra aula que é mais extensa, que vai vir a DPF, e a DO e as outras. E ação declaratória de constitucionalidade. Veja que nessa primeira parte estou só comentando sobre a ADI. A competência para processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade será definida em conformidade com a natureza do objeto. Federal, estadual, municipal ou distrital. Tá? No caso, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Distrito Federal, ou qualquer preceito com força normativa constitucional, que nós chamamos de bloco de constitucionalidade. E o ato normativo federal ou estadual, em face do artigo 102 da Constituição Federal, compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo, estou lendo o texto da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, ou seja, a competência originária, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou seja, controle concentrado proposto diretamente ao STF de forma originária. Lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição estadual. O artigo 125, parágrafo 2º, dispõe que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais. Ou seja, municipal não vai para o STF. Tá? Não vai para o STF. Fica a nível de controle difuso de constitucionalidade. Imagine quantos municípios temos no Brasil. O STF não ia fazer outra coisa a não ser julgar ato de prefeito
decreto, lei municipal, ia ser uma confusão. Então, pelo amor de Deus. Né? Tudo bem, não estou dizendo que o STF está tarefado, mas pesquisa rapidamente no Google quantos municípios existem no país atualmente. Imagine se fosse tudo isso para o STF. Todo ato de prefeito, todo decreto, toda norma, toda legislação municipal fosse bater nas portas do STF. Não ia fazer outra coisa. Né? Tá? Não ia fazer outra coisa. Só por curiosidade, vou pesquisar aqui rapidamente no meu celular, no telemóvel, para ficar a curiosidade. Vou colocar aqui quantos, nem eu sei, municípios tem o Brasil atualmente. O último censo que deu aqui tem uma estimativa de municípios. Nós temos aqui 26 estados ativos no Distrito Federal, 5.568 municípios. Foi o último dado que eu tive aqui. Vocês podem pegar uma lista mais atualizada. 5.000. A ambulância foi buscar mais um município. 5.568 municípios foi o último que eu consegui pescar aqui na internet. Imagina isso. Imagina 5.568 municípios editando normas, decretos, leis municipais, tudo batendo na porta do STF. É muita coisa. Tá? Muita coisa. Lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal, nesse caso, por falta de expressão, por não estar lá, e eu tenho certeza que o poder constituinte originário deixou de propósito de mencionar leis municipais, não há controle concentrado originário. O máximo que pode ser feito é via controle difuso. Quem vai fazer isso? O juiz monocrático TJ. Tá? O juiz monocrático TJ. Aí se faz por lá, por controle difuso. Senão, o STF não ia ter condições. E o ato normativo municipal que contraria a Constituição Federal e não há controle concentrado através da lei genérica, vai ser julgado pelo STF só no controle difuso. Há possibilidade de ajuizar uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que o objeto seja a lei municipal. Mas eu estou falando de ADI. A ADPF, próxima aula. Eu posso ter uma lei municipal objeto de uma ADPF. Anote aí, eu posso ter uma lei municipal objeto de uma ADPF, mas não de uma ADI. Tá? ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. São casos estritamente específicos. É assim, muito difícil. Aí eu posso ter uma lei municipal lá. Ou seja, o STF pode analisar uma lei municipal? Pode. Como objeto de ADI? Não. Como objeto de ADPF. Bem? Lei ou ato normativo distrital em face da Constituição Federal. No tocante ao Distrito Federal, o Poder Constituinte deixou de fazer previsão expressa ao controle de constitucionalidade das leis emanadas do Poder Legislativo do Distrito Federal. Poxa, não está lá o Distrito Federal. É o que se entende. Apesar disso, o artigo 32, parágrafo 1º, dispõe o seguinte. Leia aí comigo. Então, senhores, competências dispõe que o Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e municípios ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Quando vocês estiverem vendo direito financeiro, não sei se vai ser comigo, já dei aulas de direito financeiro, e depende muito da estrutura da faculdade para saber se eu vou voltar a dar aulas de direito financeiro ou não. Mas tem aulas, aqui eu vou deixar no canal, aulas minhas de direito financeiro. Quando eu falo lá em direito financeiro, eu penso bem que o Distrito Federal tem competência legislativa de estado e município. Pode instituir impostos estaduais e municipais. Instituir não. Pode legislar sobre cobrança, etc. e vai. Ele tem força legislativa estadual e municipal. A arrecadação do Distrito Federal é tremenda. Ele arrecada como impostos estaduais e impostos municipais. Vejam bem como é grande a arrecadação. Então, senhores, o controle concentrado exercido pelo STF será possível ou não de acordo com a natureza da norma. Não pelo fato de ser Distrito Federal, não. Mas como o Distrito Federal ele pode ditar normas de caráter estadual e municipal, então acaba que quando ele edita atos normativos de natureza estadual, contrariar a STF, pode ser objeto da DI. Mas quando o Distrito Federal edita normas de caráter municipal, não pode. Então, olha só, competência da DI para o Distrito Federal.
E o ato normativo de natureza estatual, que contraria a Constituição Federal, o STF analisa. E o ato normativo distrital de natureza municipal, que contraria a Constituição Federal, não é controle do STF, não pode ser objeto de ADI, só o difuso. Há, contudo, a possibilidade de ajuizamento de arguição desse cumprimento de preceito fundamental, conforme eu falei, tá? E cabe aos municípios. Então vejam que o Distrito Federal, voltando aqui o slide, pode ser objeto de ADI dependendo da natureza do seu ato normativo. Não pela natureza do Distrito Federal, mas pela natureza. Se ele legisla como Estado, ele vai ser analisado como Estado. Se ele legisla como município, somente a DPF, vai parar no STF. Se ele legisla como Estado, aí controle concentrado, DI. Se ele legisla como município, somente a DPF. Aí é controle difuso. Então veja que as leis ou atos normativos do Distrito Federal eles poderão ser objeto ou de controle concentrado, através de uma EDI, se aquele ato ou poder normativo for estadual, tiver natureza estadual, pode ser objeto de controle difuso, se for lei natureza ou equiparada à lei municipal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do controle concentrado, ou pelo menos ADI. Na próxima aula nós vamos ver as outras formas de controle concentrado. Como eu falei, não dava para falar em uma aula só, foi mais de uma hora aqui falando só das peculiaridades da ação direta de constitucionalidade na sua modalidade genérica. A gente se vê até a nossa próxima aula.